tem muita gente que acredita que é assim mesmo, né? Que a sua forma de agir, de pensar, de reagir, a sua personalidade já está definida. Como se o cérebro fosse uma estrutura fixa que foi formada no passado e agora não tem absolutamente nada que você possa fazer a não ser conviver com esse cérebro que você tem e com tudo o que já foi configurado em você. Mas isso não é exatamente verdade. A ciência descobriu que o cérebro continua mudando ao longo da vida e isso muda tudo, né? Isso muda muito o jogo. Porque isso significa que você tem mais participação do que você imagina na construção de quem você é e na transformação e nas mudanças que você pode fazer em si mesmo ao longo da sua vida. Mas antes de falar de cérebro, a gente precisa falar de algo que é mais básico, que é a agência. A agência é essa sensação de que você não é só uma pessoa que está passiva, assistindo a vida e reagindo apenas, mas você está participando, você está influenciando, você está fazendo escolhas, é se perceber como alguém ativo na própria existência. E aí eu já quero trazer um outro conceito ainda, que é o conceito da autoeficácia, que a gente encontra na psicologia, que está muito relacionado a isso, sabe? Autoeficácia é a crença de que as minhas ações produzem resultados reais na minha vida. Não é a ideia de que eu seja perfeito, de que eu sempre vá fazer tudo certo, mas se eu tentar, se eu pelo menos tentar, se eu fizer alguma coisa, eu posso influenciar a realidade. Eu posso influenciar os resultados. Então parece uma coisa muito simples, mas a verdade é que isso muda muito a maneira como a pessoa vai se posicionar na vida. Mas a autoeficácia, ela não nasce pronta, não vem instalada em você, né? Ela é desenvolvida com as experiências que você vai ter ao longo do seu desenvolvimento, principalmente na infância. Essas experiências vão ter um impacto bastante profundo no seu nível de autoeficácia, de senso de autoeficácia, né? Então, quando a criança tenta, erra, acerta, persiste, todos esses movimentos do aprendizado da criança, né? Eles devem encontrar, ao longo da criação, boas respostas do ambiente. Isso é muito importante. Então, essa criança, ela precisa ser orientada, precisa ser acolhida, precisa ser encorajada, porque aí ela vai sentir que, olha, eu posso aprender, eu posso tentar, eu posso errar porque depois eu posso fazer melhor e acertar. Então ela vai fortalecendo esse senso de autoeficácia que eu consigo produzir bons resultados no mundo, né? Os meus esforços, eles produzem esses efeitos que nem sempre vão ser perfeitos, mas a minha capacidade de agir é suficiente para produzir os resultados que eu quero. Então, se esse é o cenário, ótimo para essa criança. O que acontece é que muitas vezes o cenário vai ser completamente diferente e as respostas que a criança vai ter nessas suas tentativas, nesse seu exercício de aprendizado, vão ser respostas que vão fazer com que a criança se retraia e que não acredite nessa sua capacidade de produzir resultados. Quando os pais são muito críticos, quando as respostas dos pais são muito negativas, são exageradas, são agressivas, são invalidantes. Então pode ser que essa criança seja excessivamente corrigida, pode ser que essa criança seja muito desvalorizada, então tudo que ela produz, tudo que ela faz, todas as tentativas dela são sempre classificadas, são vistas como algo muito abaixo do que era esperado. Então, essa criança pode ser humilhada, pode passar sempre por situações que fazem com que ela se sinta diminuída. Quando ela está tentando, quando ela está aprendendo, quando ela está se arriscando. E aí é muito provável, então, que essa criança chegue na conclusão de que não vale a pena tentar, então.
Porque se todo retorno, se todo resultado é sempre muito negativo, se é sempre muito frustrante para essa criança, a resposta que ela recebe do ambiente, dos adultos, ela então pode começar a desistir de acreditar nessa sua capacidade de produzir resultados. E aí não é que a agência dessa criança vai desaparecer. A criança vai continuar decidindo, escolhendo, tentando, mas o que vai acontecer é que com um nível muito maior de dúvida, com um nível muito maior de medo presente sempre, com muita dependência da aprovação externa, com menos iniciativa espontânea, porque no fundo essa criança acaba acreditando que o que ela faz não faz diferença de fato. E que a sua capacidade de produzir resultados não é muito eficaz. Então, que cenário a gente tem aqui? A gente tem um cenário em que a criança teve a autoeficácia bastante prejudicada pelo tipo de criação que ela recebeu. O que, por sua vez, vai prejudicar também a sua agência. Isso é definitivo? Não, a gente pode reconstruir o senso de autoeficácia da pessoa. Isso é possível, mesmo na vida adulta. É preciso entender que o cérebro ele continua mudando ao longo da vida. E ele vai se adaptando às novas experiências. Então, conexões cerebrais são fortalecidas à medida que você repete determinadas ações, ao mesmo tempo que aquilo que você deixa de fazer, que você deixa de praticar, faz com que determinadas conexões no cérebro se enfraqueçam. Então, o mais importante aqui é pensar que o cérebro muda com base no que você repete. E aí, então, se você pensar numa trilha na floresta, né, quanto mais as pessoas passam por aquela trilha, ela vai ficando aberta e fácil de transitar, na verdade, se torna um caminho bastante acessível. Existem novos caminhos possíveis aí nessa floresta? Existem, mas eles estão cobertos pela mata. Exige esforço para abrir esses novos caminhos, né? Então, abrir essa nova trilha vai exigir que você insista, que você repita, mas cada vez que você vai passando por ali, aquele caminho vai se tornando mais fácil, vai se tornando mais claro. E enquanto isso, o caminho antigo que você usava no seu cérebro, ele não vai desaparecer, mas ele vai perder a força. Porque agora você está criando uma nova opção padrão a partir dessa repetição dessa nova trilha que você escolhe. Então é aqui que a gente pode pensar que tudo se conecta, porque a autoeficácia ela não vai ser retomada pela pessoa numa transformação súbita, imensa, numa mudança drástica de uma só vez, de uma forma grandiosa. A autoeficácia vai ser retomada a partir de pequenos passos, de pequenas mudanças que você vai repetir e nos quais você vai insistir. Então são pequenas escolhas, pequenos compromissos cumpridos, pequenas vitórias reais que você vai fazendo pequenas, que não podem ser subestimadas, porque cada um desses pequenos passos que vão produzindo efeitos na sua vida, vão te enviando uma nova mensagem para o cérebro que eu consegui agir, eu consegui lidar com isso, eu consegui influenciar a minha vida. Percebe que eu estou retomando a sensação de que sim, eu produzo os efeitos, eu influencio as coisas, eu posso direcionar os acontecimentos. Então, quando a gente fala de moldar o próprio cérebro, a gente não está falando de controle total, mas a gente está falando de participação. É nítido que você não escolheu todas as trilhas que foram abertas, mas você pode escolher quais que você vai continuar trilhando daqui para frente, né? O cérebro ele vai mudando na direção daquilo que você pratica repetidamente. Essa ideia de ficar esperando se sentir pronto para algo, né? A gente tem às vezes essa mania de ainda não estou pronto, mas essa aí seria uma espera meio que infinita. Não é sobre
ficar esperando se sentir pronto, mas é fazendo o que já está no seu alcance, essas pequenas atitudes que vão indo em direção daquilo que você quer alcançar. Porque é assim que a autoeficácia volta e é assim que a gente consegue reconstruir a nossa agência.